paz, meus queridos. Bom dia. Vamos meditar na palavra do Senhor, pois ela nos renova, ela nos transforma. Ela nos apresenta aquilo que Deus espera de nós. Ela nos apresenta os elementos, a atitude que Deus requer de mim, requer de você. E hoje vamos meditar no Salmo 50. Antes, para começar, saiba que o livro de Salmos está dividido em 5 grupos. O livro 1, do 1 ao 41. Do livro 2, do 42 ao 72. O livro 3, do 73 ao 89. O livro 4, do 90 ao 106. E o livro 5, do 107 ao 150. Só uma curiosidade para você que foi feita aqui uma divisão em grupos ou sessões nesse estudo aprofundado de Salmos. Nós sabemos que os Salmos foram escritos por vários autores diferentes, incluindo o rei Davi, que escreveu a maior parte deles. Também temos o Salomão, que escreveu o Salmo 72 e o 127. Temos Asaf, temos os filhos de Corá, temos Etã e temos Moisés, que escreveu o Salmo 90. Essas lindas palavras, onde nós encontramos conforto, onde nós encontramos vitória, onde nós encontramos perdão, foram escritas ao longo de um período de mais ou menos 1000 anos. Lembre-se, esses salmos falam a nós e por nós. São uma estrada de pista dupla. Por meio dos salmos, Deus fala com nós, com as nossas vidas, com a nossa alma, e também por meio deles, nós falamos com Deus. Os salmos aqui que nós encontramos na Bíblia é uma fonte inesgotável de consolo. É formado por cânticos, orações, pedidos de socorro, súplicas, momentos de ações de graças por vitórias que Deus concedeu aos seus homens. As grandes doutrinas de fé estão presentes aqui, nessas palavras preciosas que nós temos ao nosso alcance aqui na Escritura Sagrada. Nós vemos desde a criação, a providência, nós temos a doutrina do homem, do pecado, da redenção que fala aqui. Nós temos a doutrina da igreja, a segunda vinda de Cristo, a doutrina da ressurreição dos mortos e o juízo final. Tanta coisa é estudada aqui, é abordada nessa palavra. E partindo para o Salmo 50, nós vemos que ele foi escrito por Asaf, um dos principais músicos da época de Davi, desde que a arca retornou para Jerusalém. E nós podemos ver que aqui alguns aspectos importantíssimos para o nosso relacionamento com Deus são abordados. O prazer que Deus tem na nossa obediência. Também destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a sua criação e sobre nós. E também fala a verdadeira adoração que agrada ao Senhor. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia sacrifícios com animais ao Senhor, e cada um desses sacrifícios possuía um sentido espiritual. Seja perdão de pecado, seja ter contato com o Senhor, mas hoje é diferente. Nós estamos na nova aliança e nós buscamos a Deus. E o sangue já foi derramado por Jesus, o Cordeiro do céu, o Cordeiro de Deus, aquele que restabeleceu a nossa conexão com o Pai. Hoje nós buscamos a Deus para entender o nosso propósito.
O propósito não é algo que você encontra, é algo revelado a você. O encontrar é algo do acaso, é por sorte, mas a revelação é dada a você no secreto, lá no íntimo, do seu relacionamento e do seu tempo com o Pai. Aleluia! Precisamos cada dia ter esse momento com Deus, momento de comunhão, momento de intimidade, onde nós falamos com o Pai e por momentos nós silenciamos para estarmos atentos à sua voz, para ouvirmos Ele nos dizer aquilo que Ele quer que nós façamos. Porque a Bíblia nos diz que precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E como podemos isso? Através da palavra de Deus. Através da oração, dos nossos momentos, através de leituras de livros. Um povo que não conhece a Deus que serve pode estar servindo do jeito errado. E é uma premissa básica, só dá para conhecer quem sabe o que o outro espera dele. Nós precisamos, através da leitura da palavra, saber o que Deus espera de mim. Você precisa saber o que Deus espera de você. É exatamente isso. Eu gostaria que você lesse o Salmo 50 todinho, com calma e atenção na sua casa, mas eu quero destacar aqui o Salmo 5 e o 6. Congregai os meus santos. Em outra versão diz, me ajuntem todos os fiéis, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Aqui nos fala duas palavras-chave, sacrifício e intimidade. Ou seja, os meus fiéis, aqueles que me buscam todo dia, aqueles que entram em comunhão, intimidade comigo, aqueles que ouvem a minha voz, aqueles que têm um coração quebrantado, contrito, que transborda gratidão, esses são os meus fiéis. E aqui o Senhor diz que com eles Ele tem uma aliança. Mas não é a antiga aliança do Antigo Testamento, onde eles ofereciam sacrifícios de animais. Aqui nós oferecemos sacrifício de oração, de comunhão, de intimidade, de louvor, de adoração. O que Deus quer de nós aqui é o nosso coração, é o nosso coração voltado a Ele e não as coisas desse mundo e não as coisas que pertencem às trevas. Ele não quer metade do nosso coração, Ele quer o nosso coração por inteiro, 100% do nosso coração. É isso que Ele quer, é isso que Ele fala dos meus fiéis. E como Paulo diz em sua palavra, agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para os meus desejos, eu não vivo mais para as minhas vontades. Agora é tudo para a glória de Deus. Eu vivo para os planos de Deus, eu vivo para a jornada de Deus, eu vivo para os termos de Deus, eu vivo para aquilo que Deus preparou para mim lá na eternidade. E o Evangelho me conduz a isso. Saiba que existem muitas pessoas que estão se relacionando de um jeito mais ou menos com Deus, de uma forma muito superficial, muito rasa. Muitas vezes apenas vão uma vez por semana à igreja e se resume a isso. Mas não. O relacionamento pessoal com Deus é muito mais. É preciso ser no dia a dia.
E muitas vezes essas pessoas não conhecem bem as escrituras, não oram, não têm o hábito de ouvir pregações ou ler livros, não louvam a Deus. Então ficam assim com um relacionamento tão raso, sabem tão pouco de Deus. Mas aqui o Salmo 50 nos apresenta um relacionamento muito mais íntimo com o Senhor. E o Senhor diz mais aqui, que Ele não aceitará novilhos nem bodes, pois todos esses animais do bosque e tudo que há nas montanhas e todas as aves dos montes são meus, todos os animais que pulam no campo. Tudo é do Senhor. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios com animais, porque tudo é dele. Ele quer obediência. Tudo sempre foi por causa do homem. Quando os homens faziam sacrifícios de animais, era para perdão dos pecados, era para algo que eles queriam. Deus não precisa de nada, Ele é pleno, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Aqui nós vemos a soberania de Deus em tudo que Ele criou. E o mesmo hoje, se nós fizermos jejum, oração, não é para Deus, é por nós, para que nós possamos ser edificados diante de Deus, para que nós possamos experimentar mais da sua unção, mais da sua glória sendo derramada sobre nós. Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. E os sacrifícios espirituais não são para o bem de Deus, são para o bem dos homens e mulheres que desejam se aproximar mais de Deus, ter um relacionamento sério, profundo, íntimo com Ele. Escute bem, oferece a Deus sacrifício de ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O que Deus quer é sacrifício de gratidão, é um coração contrito, rendido ao Senhor. Nós podemos ver até no próximo salmo que diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, e esses não desprezará o Senhor. Aleluia! Veja que se nós oferecemos sacrifícios de gratidão a Deus, no verso seguinte ele diz que podemos invocá-lo no dia da angústia e ele vai nos livrar, ele vai responder a nossa oração. E nós vemos bem no finalzinho o que me oferece: sacrifício de ações de graças. Esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Se fizermos exatamente como o Senhor espera de nós, nós veremos a salvação. Nós vamos morar com Ele, nós vamos ter vida em abundância e vida eterna com Ele. Então, meus amados, veja que esse salmo, ele nos apresenta um relacionamento que tem aliança e sacrifício de louvor, sacrifícios de um coração quebrantado, atitudes minhas e atitudes suas, que dão realmente resultado de um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Veja que ele diz: ajuntem-se os fiéis, aqueles que fizeram aliança comigo. Não é mais como no Antigo Testamento, não. Na nova aliança, nos nossos dias, saiba como ele nos apresenta. O sacrifício é Jesus, o Cordeiro vivo.
Mas lembre-se, é importantíssimo, isso precisa ficar registrado. Os sacrifícios espirituais, as atitudes, os elementos espirituais não foram anulados. A oração, o momento de conversar com Deus, de ouvir a sua voz. Há elementos como o jejum, a consagração, o voto, o tempo que eu e você reservamos para leitura, meditação, estudo das Escrituras, isso não foi anulado. Nós precisamos fazer para nos aproximar de Deus, para fazermos parte do grupo seleto de fiéis que o Senhor quer pertinho dele. Porque o Senhor diz que sejam ajuntados os fiéis que fizeram esse sacrifício, que fizeram aliança com Ele. Esse hábito de fazer todos os dias mostra que aquilo já faz parte da sua vida, que você quer Deus na sua vida, que você fez de Deus, da sua palavra, a prioridade. A sua prioridade, e que você obedece a Deus, que você o reconhece como soberano sobre todas as coisas. Aquilo que você não pode viver sem, aquilo te aprisiona. E nós não podemos viver sem uma única pessoa, Deus. Isso nós temos que aprender dia após dia. Deus está nos dizendo, chama para perto todos aqueles que têm o hábito de cultuá-lo, que têm um relacionamento íntimo, que fizeram uma aliança eterna com Ele, aqueles que mantêm essa aliança com Ele mediante sacrifícios espirituais diários. E isso é ser um cristão verdadeiro. E para esses que tem uma comunhão com Deus, que tem um relacionamento íntimo com Deus, existe uma mesa. E nessa mesa tem pão. O pão vivo que desceu do céu vai entrar em nossas vidas, vai fazer morada e vai transformar completamente as nossas vidas. E ter um cálice que transborda vida, transborda amor e bondade de Deus, que vai nos trazer vida, e vida com abundância, e vida eterna com Deus. Lembre-se o que o Senhor diz: um coração obediente, um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. Lembre-se, o Senhor Deus é juiz sobre toda a terra e está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E hoje é dia de tomarmos a decisão de colocarmos o Senhor como prioridade em nossas vidas e estabelecer uma eterna aliança com Ele, sendo obedientes à sua palavra e reconhecendo a sua soberania em toda a sua criação e sobre todos nós. Medite nessa palavra no dia de hoje e espero que essa palavra abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.